A Lei 14.994 de 2024 trouxe várias modificações em vários diplomas normativos no Brasil. Vejam bem que houve modificação no Código Penal brasileiro, na Lei de Contravenções Penais, nas execuções penais, na Lei Maria da Penha e nos crimes hediondos, sem falar em outros diplomas normativos. Mas aqui temos 5 diplomas normativos que foram modificados por essa Lei 14.994 de 2024, mudança drástica no mundo jurídico brasileiro. Vejam só, vamos lá as mudanças. Com relação ao Código Penal, no feminicídio a pena passa de 20 a 40 anos de reclusão com essa modificação legislativa. Então, o crime de feminicídio deixa de ser uma qualificadora do artigo 121 e passa agora a ser crime autônomo, prevendo pena agora de 20 a 40 anos de reclusão. Isso, o feminicídio. Houve uma mudança significativa. Deixar de ser uma qualificadora para se tornar um crime específico, autônomo, é uma mudança significativa. Então agora o feminicídio, aquele crime doloso contra a vida, contra a mulher, ele tem uma pena de 20 a 40 anos de reclusão. É uma pena muito alta, uma mudança de fato significativa. Com relação ao crime de ameaça, terá também a pena aplicada em dobro se cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Vejam só a questão da misoginia. A ação não será mais privada, a ação será pública incondicionada, ou seja, independe da representação da vítima. Passa a ser tido, então, como uma ação penal pública incondicionada. Ela é incondicionada, o titular da ação penal, o Ministério Público, que vai deflagrar a ação penal e não depende mais da vítima. Isso com relação ao crime de ameaça. Com relação ao crime de injúria, calúnia, difamação, ou seja, os crimes contra a honra, praticados também em razão da discriminação do sexo feminino, a grande mudança é que terá a pena aplicada em dobro nos crimes de lesão corporal praticados contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou seja, naqueles crimes cometidos no âmbito da violência doméstica ou familiar, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos. Veja a mudança, aumentou a pena. A pena agora é de 2 a 5 anos nesses crimes de lesão corporal praticadas no contexto da violência doméstica ou familiar. Agora vamos às mudanças dessa Lei 14.994, que reverberou na Lei de Contravenção Penal. Vejam só vocês, as vias de fato, agora quando praticado contra a mulher, em razão também da misoginia, em razão dessa discriminação ao sexo feminino, a pena será aumentada em triplo, ou seja, 3 vezes mais. Com relação aos crimes hediondos, o feminicídio passa a ser tido como tal, como crime hediondo. Essa mudança aqui, na verdade, não houve tanta mudança, porque quando o feminicídio ele tinha uma natureza jurídica de qualificadora, ele também já era crime hediondo. Mas agora, sendo ele crime autônomo de feminicídio, previsto no Código Penal, com um novo tipo penal, ele também continua a fazer parte daquele rol extenso de crimes hediondos previstos em lei especial, na lei dos crimes hediondos. Então não mudou muita coisa, não mudou nada aqui. Só permaneceu aí o feminicídio como crime hediondo. Crime hediondo é aquele crime horrendo, aquele crime repudiado veementemente pela sociedade brasileira. Mudança também na Lei Maria da Penha, vejam só,
A pena para o crime de descumprimento de medida protetiva passa agora a ter uma reprimenda de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Vejam só a modificação legislativa. Antes não havia essa pena. Antes, quando o sujeito descumpria uma certa medida protetiva em favor da mulher, o juiz, à luz do caso concreto, tomava as providências que reputasse melhor para aquele caso específico, até mesmo determinando a segregação desse indivíduo. Agora vamos às mudanças na lei de execuções penais. Aqui as mudanças foram também veementes. Vejam só que a partir de agora, o feminicida, aquele que cometeu o crime de feminicídio, terá que cumprir 55% da pena para obter, para usufruir da progressão do regime. Antes era 50%, mas agora passa a ser de 55% para a progressão de regime e mais, vedada a liberdade condicional. Então, o feminicida, aquele que cometeu o crime de feminicídio, ele somente poderá ter o direito de progressão de regime se ele cumprir 55% da pena. E fica também vedada a liberdade condicional. O que é a liberdade condicional? É a liberdade condicionada a alguma condição imposta pelo Ministério Público, pelo magistrado, a uma liberdade vigiada, vamos dizer assim. Ela é condicionada a determinados requisitos, condições. Também uma outra mudança significativa, a questão da saída temporária. Aquela saída de 7 dias, prevista na Lei de Execuções Penais, agora no caso de saída temporária do reeducando, torna-se obrigatório a tornozeleira eletrônica. Então a saída temporária agora ela será vigiada, devidamente vigiada por meio de monitoramento eletrônico, por meio da tornozeleira eletrônica. É outra mudança que ocorreu em razão dessa modificação legislativa. Outra mudança que ocorreu, que é muito importante dizer, é que nos crimes cometidos contra a mulher, em razão da misoginia, ou seja, pelo simples fato da vítima ser do sexo feminino, o condenado não poderá contar com a visita íntima ou conjugal. Outra mudança importante aqui é que, no caso de um presidiário ou um preso provisório por crime de violência doméstica ou familiar, se ele vier a ameaçar ou praticar novas práticas de violência contra a vítima, contra seus descendentes, contra seus familiares durante o cumprimento da pena, ele será obrigatoriamente transferido para presídio distante daquele local da residência da vítima. Alteração importantíssima, inovadora. Outra mudança, em qualquer crime cometido contra a mulher, qualquer crime que seja, os efeitos extrapenais específicos serão tidos como automáticos, serão operados automaticamente, como ocorria nos efeitos extrapenais genéricos. E ele pode perder automaticamente a perda do poder familiar, ele pode perder o cargo público, a função pública, o emprego público, automaticamente, e pode perder também uma futura nomeação ou mandato eletivo. Ele pode perder tudo isso de forma automática, o que não ocorria na legislação anterior, antes da modificação legislativa. Antes o juiz, como se tratava de efeito extrapenal específico, o juiz teria que decidir de forma fundamentada e teria que constar isso da sentença, da decisão do magistrado. Agora não, agora já é automático, a própria lei já tratou desse assunto e o juiz não necessita mais fundamentar de forma exaustiva com relação à perda desses direitos desse cidadão. Então foram algumas mudanças aí significativas trazidas por essa nova lei
que reverberou aí em pelo menos 5 diplomas normativos brasileiros. Eu falei aqui do Código Penal Brasileiro, falei da Lei de Contravenções Penais, falei da Lei de Execuções Penais, Lei Maria da Penha e também na Lei dos Crimes Hediondos. Uma mudança legislativa importantíssima, não é? E que já tem sido aí alvo de crítica por parte de operadores do direito, muitos alegando a questão da inconstitucionalidade dessa lei, de alguns pontos dessa lei. Então agora vamos aí passar por um momento de discussão no âmbito jurídico e essa questão pode chegar ao STF para que ele diga se realmente essa lei violou ou não a Constituição Federal. Esse controle de constitucionalidade, ele pode se dar pela via abstrata ou pela via difusa de constitucionalidade. Pela via abstrata, nós já temos os legitimados constantes na Constituição Federal. É um rol já trazido pelo texto constitucional, um rol de legitimados já bem definido, né, e amplo, são vários. E temos também o controle difuso de constitucionalidade, que todos nós, todo cidadão brasileiro, tem o direito de alegar em sede de controle difuso. Basta que ajuize a ação no primeiro grau, suba para o segundo grau e depois, por meio de recurso extraordinário, pode-se chegar ao STF, que vai decidir sobre essa questão, se é constitucional ou se não é constitucional. Valendo dizer que se o STF decidir que a lei é inconstitucional, o efeito dessa lei é erga omnes e vinculante, ou seja, houve a abstratividade dessa decisão do STF, o que não ocorria anteriormente. Por hora eu fico por aqui, deixo a você um forte abraço e espero o seu contato. Espero que você tenha gostado do conteúdo e eu fico por aqui, aguardo sua presença, seu comentário, vamos discutir esse assunto de suma importância e até o próximo vídeo.